Boa noite, sejam todos bem-vindos. Como é que estão os preparativos aí para as eleições municipais que irão acontecer domingo? Não esqueçam de levar suas próprias canetas. Podem Ah, levar. sim. Verdade, professor, tem que lembrar, né? Outra coisa Melhor garantir levar uma caneta de casa do que pegar lá e é vir com copinho verdade. pra casa, né? Levar um vírus de brinde. Não dá, né? O pior é escolher um candidato entre tantos, né, professor? É verdade. Por isso Ah, que vocês têm que pesquisar, né, a vida dos candidatos e ver aqueles que estão de acordo com os seus Ô valores e professor, boa princípios, noite. né? Não vai dar para mim então, entrar na professor, aula tem agora, uns que são tão hoje, despreparados, que eu né, que não tô sei indo pro Rio como de que Janeiro fazer uma consegue ser remoção do paciente candidatos, aqui, tá né? bom? Tô saindo agora. É, realmente é um desafio. Eu estarei trabalhando. Eu trabalho nas eleições. Ah, que bom, professor. Então você vai ter muito trabalho de para pedir o pessoal para ter educação, para ficar com Distanciamento, distanciamento. é verdade. Vai ter muito trabalho. É verdade. Hum, Ah, mas se nós queremos, né, uma democracia, né, então a gente tem que participar com o mesmo com empenho, fé, né? né? É verdade. Mas Isso que alguma coisa melhore, né? não, com certeza. Hum. Ô, Fernando, você mandou agora à tarde? Oi, eu mandei, era na hora do almoço, 1 hora, 1h30, eu acho. Tô abrindo aqui, enquanto o Tá bom. pessoal tá chegando, né? Aí em Itajubá o prefeito tá se candidatando para reeleição? Tem um vice, o vice dele tá assim, professor, que é coligado, né? Tá Uhum. assim. Vocês estão contentes com a atual gestão? Ah, até que sim, melhorou algumas coisinhas. Antes eu não sabia como era antes, né? Porque eu não morava aqui, mas parece que tá bom sim. Apesar de que tem umas coisinhas assim que deixa a desejar, igual a Santa Casa, que não tem muita ajuda para atendimento pessoal do SUS, né? Que cortaram essa ajuda, mas isso daí vem lá de cima, né, professor? Então Entendi. é complicado. É verdade. Hum. Mas ele melhorou um pouco aqui, pelo menos fez um, um parque, né, muito bacana, assim. Acho que foi algum dinheirinho ali que foi desviado também. Claro que eu acho que em todos os lugares tem isso, mas Uhum. foi um parque muito bacana, um parque bem bonito que ele fez. E o pessoal gosta muito do parque. Legal. Ô, Fernanda, recebi sim, viu? Obrigado, professor. De nada. Pessoal, coloquei uma apostila para efeito de material de pesquisa, né? E sobre física aplicado dentro da radiologia, só para vocês terem aí em mãos, né? Que eu consegui esse material agora, um colega me enviou, aí eu compartilhei com vocês, vou mostrar um pouquinho para vocês.
vocês esse material. Boa noite a todos os alunos aí que estão chegando, presentes. Vou estar fazendo aqui a chamada, tá? E deixa os alunos estão chegando aí. Nós temos aí a presença ao Luan. Professor, o senhor já fez chamado? Não, vou começar. Ah, tá. Então vamos lá, vou verificar aqui no... Amanda tá aí, Amanda Machado, né? Boa noite. Boa noite, Luan. Que animação, hein, Luan? Depois nós temos a Cleo. Sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira. Sim, 13. professor, estou aqui. Ok. Professor, cadê aquelas frases, aqueles vídeos, aquelas palavras, aquelas coisas de incentivar, aquelas coisas bonitas que o senhor colocava no começo? Verdade, vou colocar. Hoje é o dia de chutar o gato preto, passar debaixo da escada. Verdade. Colocar uma mensagem, né? Ainda mais aí, domingão, dia de eleições. Espero que vocês consigam eleger pessoas boas, né? Para exercer a função de prefeito e a função de vereador, que é muito importante. O vereador tem um papel de fiscalizar o executivo. Então tem que colocar boas pessoas, não venda seu voto, tá? Para que a gente faça uma política melhor, né? Se nós abrirmos mão, não tem jeito, não vou perder meu tempo lá votar, ou vou votar em qualquer um, o que vai acontecer? São 4 anos esse representante na Câmara e no Executivo, no caso do prefeito. E se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer acesso à saúde, educação, segurança, saneamento básico, a energia elétrica, profissionais qualificados, né, para o exercício, principalmente agora aí nós estamos com essa pandemia, isso tudo passa pela a Câmara. Você vai votar, o prefeito vai votar no Jair mesmo? Oi, Jefferson. O Jefferson fez um comentário aí, não entendi direito. Olha, eu não sei vocês, mas essa é a única eleição que eu não sei de nada, não sei quem que é candidato, não sei se foi para da pandemia, os caras apareceram do dia pra noite, pô. Entendi, mas você não pesquisou na internet, Luan, os candidatos? Professor, na verdade, eu moro em Lorena, mas eu não mudei meu voto ainda, eu voto lá em Pinda. Ah, entendi. Mas os seus familiares moram em Pinda, né? Moro. E você Dá uma perguntada. Conversa lá com os seus familiares, né? Vê em quem eles acreditam, né? O negócio é que todos prometem tudo isso, mas não fazem nada. Por isso que a gente tem que fiscalizar, né, Jéssica? Porque é importante principalmente esses que prometem e não fazem nada, que a gente tem que tirar de lá. Tem que dar novas oportunidades. Uma coisa que eu vi, que eu achei muito legal, que isso já aconteceu em outras localidades, mas eu vi isso lá na prefeitura de Cruzeiro, né? Uma chapa compartilhada. São 3 mulheres, né? 3 mulheres que estão concorrendo a um cargo de vereador. E elas vão fazer um mandato, né, um mandato coletivo, né, compartilhado, de maneira que a gente tem que colocar pessoas boas, pessoas que realmente aqui em Cachoeira também tem um projeto desse. Olha que bacana, porque Ô, professor, mas aí o salário divide para os 3 ou cada um Isso vai que eu ia ganhar perguntar salário? agora. É isso que interessa. exatamente, assim, para assumir, uma vai assumir o cargo, né? Mas aí eles assinam um contrato, né?
Tanto é que quando está no horário eleitoral, aparecem as 3 candidatas, né, que tem o mandato compartilhado, de maneira que que eles fazem, né? Tem os cargos comissionados, né? Então aí um fica que assume, né, o cargo de vereador, né, a vereadora, e as demais acabam exercendo funções como assessores, mas no mandato elas debatem, elas lutam, elas têm um alinhamento político na hora de votar ali as leis, na hora ali de fiscalizar. Isso aí tá parecendo rachadinha legalizada. Assim, o bacana é que quanto mais gente envolvida, né, fica mais fácil de você cobrar, porque são mais pessoas envolvidas, as suas famílias, mas assim, o custo delas, 3, é a mesma coisa do custo de um. Então, em vez de o dinheiro ir para uma pessoa só, vai para 3 pessoas. Mas, assim, se vocês acham, né, na opinião de vocês, que os vereadores ganham muito, que o prefeito ganha muito, vocês têm que votar em candidatos que tenham uma linha, um pensamento de redução desses benefícios, de redução dessas mordomias, de redução desses gastos. Por exemplo, existe uma proposta do governo federal, né, para que municípios de até 5 mil habitantes, né, municípios de até 5 mil habitantes, e que não consigam pelo menos gerar receita para cobrir 10% dos seus gastos, venham a perder a emancipação. E esses municípios seriam anexados ao município maior, mais próximo deste. Então, aquela cidade de até 5 mil habitantes, que não dependa do governo, do dinheiro do fundo de participação dos municípios, eles perderiam a categoria de prefeitura, reduziria, não teria mais o cargo de prefeito nem de vereadores. Boa noite. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Obrigada. Mas tem uns partidos que detêm essa linha de defender corte de gastos, corte de benefícios, corte de privilégios. Então, já que você tem essa crítica, né? Na sua opinião, o vereador acho que ganha muito e não fazem nada também, vocês podem lutar para não eleger pessoas com esse perfil. Boa noite, Gabriela. Então o pessoal está chegando aí. Opa. Vamos continuar a chamada. Deixa eu ver. Douglas Henrique. Aqui, professor. Ok. Elaine. Fernanda. Presente. Gabriela Valente. Gabriele de Souza. Presente. Gabriele da Silva. Presente. Jéssica Aparecida. Tá aí, né, a Jéssica, ela até falou no chat. Tá sendo Jefferson. presente. Caroline Tainá. Kathleen. Presente. Larissa.
Luan, Presente, senhor. Marcela Oliveira, Marcela, tá aí? Mariana Almeida, Presente. Mariana Bernardo, Presente. Mário, Mário se encontra. Mário ainda não chegou. Michael, Presente. Miguel, Anderson, tô aqui, tá? Larissa. Larissa. Eu dei uma saída. Larissa, pôs presença pra você, Larissa. Miguel tá aí? Miguel Faria. Miriam Gomes, Presente. Nicolas Alexandre, Noemia, Rafaela, Rodrigo, Sandra. Presente, professor. Ok, muito bem. Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar início aí à nossa aula hoje, dia 13 de novembro. Como o Luan recordou, hoje, sexta-feira 13, véspera de eleições municipais, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou compartilhar. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o campo magnético, tá? O campo magnético, ok. Vamos lá. O campo magnético. Opa. Então, nós vamos introduzir o conceito. Você não tá gravando? Estou gravando. Por isso que deve ter dado uma alterada aí na luminosidade. Então, pessoal, o eletromagnetismo, nós vimos até agora a parte de eletrostática, quando a gente estuda corpos carregados positivamente, negativamente, campos elétricos gerados por partículas. Depois nós passamos para a parte de eletrodinâmica, em que essas partículas começaram a se movimentar. Fizemos o estudo do campo elétrico, potencial elétrico, conservação da carga elétrica, associação de resistores, né? Associação em série, associação em paralelo, circuitos elétricos simples, o significado da diferença de potencial, né? A voltagem, a amperagem, a quantidade de carga elétrica. E agora, dentro do eletromagnetismo, agora mais especificamente, nós vamos falar sobre campos magnéticos, tá? Gerados por corrente elétrica. Muito bem. E uma pergunta, né, geradora para a gente refletir é sobre, principalmente na China, né?
nós temos os trens que flutuam nos trilhos, né? E como isso é possível? Como que é um trem sem rodas, né? Um trem de alta velocidade. Esses trens de alta velocidade, como eles não têm roda, o atrito que atua sobre eles é menor, e com isso eles conseguem atingir velocidades grandes, né? Então, revisando, né, ímãs são corpos que apresentam fenômenos notáveis, denominados fenômenos magnéticos, sendo os principais, né? Olha só, os fenômenos que são observados nos ímãs, né? Atraem fragmentos de ferro, né, limalhas de ferro. No caso de um ímã em forma de barra, os fragmentos de ferro aderem às extremidades, que são denominadas polo de ímã. É porque nas extremidades o campo magnético é mais intenso. A gente não consegue visualizar o campo magnético. Nós conseguimos perceber a sua existência, né, pelos seus efeitos diretos, né? Quando a gente pega um ímã e quando a gente coloca uma limalha de ferro sobre uma superfície e embaixo colocamos um ímã, a gente vê que essa limalha de ferro é atraída. E também os ímãs a gente vê quando está em contato com o aço, né? O aço é uma liga metálica constituída de ferro e carbono. O ímã ocorre atração. Então, nas extremidades, nos polos, a intensidade do campo magnético é maior, é mais intenso. Por isso que as limalhas de ferro em um ímã na forma de um paralelepípedo, né? Na forma de desse pedaço aí na forma de barra, as limalhas de ferro ficam atraídas, concentradas nas extremidades. Depois, né, quando suspensos, né, de modo que possam girar livremente, orientam-se aproximadamente na direção norte e sul geográfica do lugar. Polo norte do ímã o polo norte do ímã é a região que se volta para o norte geográfico, e o polo sul a que se volta para o sul geográfico. Então, o polo norte do ímã é a região que se volta para o norte geográfico, e o polo sul a que se volta para o sul geográfico. Exercem entre si forças de atração ou de repulsão, conforme a posição em que são postos em presença um do outro. A experiência mostra que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Outra propriedade, outra característica dos ímãs: cortando-se um ímã transversalmente, cada parte constitui um ímã completo. Essa propriedade é chamada a inseparabilidade dos polos de um ímã. Então eu tenho aqui um ímã, né? Aí corto ele na metade. Em vez de eu ter um polo norte e um polo sul, essa característica até hoje os cientistas não conseguem entender, não conseguem explicar por que isso acontece. Então, quando eu quebro um ímã, eu vou ter dois outros ímãs, com o polo norte e com o polo sul. E depois, se eu quebrar esse outro ímã, vou ter mais dois outros ímãs menores, mas sempre mantendo esse par norte-sul, tá? É uma coisa bem interessante esse comportamento dos ímãs, né? E se a gente fazer uma reflexão, né, pensar um pouquinho em nós também somos meio luz e trevas, meio bom e mal. Nós temos, e também está na Bíblia, né, que essa luta constante entre o bem e o mal. Nos desenhos animados sempre aparece quando o Donald, né, no desenho animado,
pensa em fazer alguma coisa, parece um anjo, parece um demônio, e essa dualidade, né, está presente em nossa existência, na nossa vida. E na natureza também tem esse comportamento, né? Olha só a questão dos ímãs, né? Mesmo quando eles se dividem, ele permanece com essas duas polaridades, um polo norte e um polo sul. Um polo norte em que saem as linhas de campo magnético, e no polo sul onde recebem essas linhas de campo magnético. Por isso que o melhor caminho é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, do bom senso. Nem direita, nem esquerda, mas sim o centro, né? Continuando. Campo magnético. Campo magnético é toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente ou em torno de um ímã. Nesse caso, devido a partículas em movimento que os elétrons executam no interior de seus átomos. A fim de caracterizar a ação do campo, associa-se a cada ponto do mesmo um vetor denominado vetor indução magnética, e indicado por B. Uma agulha magnética colocada num ponto do campo orienta-se na direção do vetor B, daquele ponto. A unidade da intensidade do vetor B denomina-se Tesla no sistema internacional. Então, qual que é a unidade do campo magnético? É o Tesla, né? Tesla foi um grande físico, o qual estudou os fenômenos relacionados ao magnetismo. Então, para nós não esquecermos, né, campo magnético é toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por uma corrente ou em torno de um ímã, neste caso, devido às partículas, movimentos que os elétrons executam no interior de seus átomos. A fim de caracterizar a ação do campo, associa-se a cada ponto do mesmo um vetor, denominado vetor indução magnética e indicado pela letra B maiúsculo. Uma agulha magnética colocada num ponto do campo orienta-se na direção do vetor B daquele ponto, e a sua unidade é o Tesla. Então, olha só, nós temos aqui a representação de um ímã e as linhas do campo magnético dessa região. A linha de indução é toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor B e orientada no seu sentido. As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul. Então, saem aqui do polo norte e chegam no polo sul. Campo magnético uniforme é aquele no qual em todos os pontos o vetor B tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. As linhas de indução de um campo magnético uniforme são retas paralelas igualmente espaçadas e igualmente orientadas, né? Então, nós temos aqui um ímã na forma da letra U, e nós temos aqui uma parte polo norte e a outra parte polo sul. Observe que as linhas de campo aqui são representadas por retas paralelas. Observe que nós temos representado aqui 3 pontos P1, P2, P3, e nesse tipo de ímã nós temos aí a presença do campo magnético uniforme, em que em todos os pontos o campo magnético possui mesma intensidade, mesma orientação e mesmo sentido. Pessoal, qualquer pergunta podem participar aí, tá? Continuando. A experiência de Oersted. Professor, dá licença. A letra está toda embaçada, não estou conseguindo acompanhar lendo.
Será que é só pra mim? Anderson, isso que eu ia Eu ia perguntar comentar se sobre é isso só o agora meu também. ou se é de todo mundo. Então, pera aí, vamos Tá muito ver. embaçado. Vocês estão vendo pelo celular ou pelo computador? Eu tô no Pelo Pelo computador. celular. Eu também pelo celular. Pera aí, eu vou tentar aqui dar um zoom pra melhorar. Pera aí. Tá desfocada, a imagem tá toda pixelada. Tá, deixa eu ver se eu consigo. E agora, melhorou? Pera aí. Não, pra mim não. Tá carregando. Não. Não, melhorou não. Não melhorou. Tá. Mas assim, pessoal, fique tranquilo que eu vou disponibilizar esse slide e também, como está sendo gravada, aí depois vocês assistem o vídeo e aí no vídeo vai estar com a imagem melhor. Também, Anderson, referente ao vídeo da aula anterior, não pega o seu som. não pegou meu som? Não, tá sem o seu áudio, apenas com o áudio dos alunos. Nossa, não tinha observado isso, mas eu vou ficar atento. Deixa eu ver aqui na. Foi bom você falar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o Ó, software. viu como que eu emagreci? Nem tem tanto barriga, né? Eu vou. Alguém tem alguma sugestão, gente? Porque eu também aqui estamos. Ô, professor, o senhor marca alguma coisa no slide ou não? Não. Deixa eu Manda ver. pra mim e bota pra compartilhar a tela que eu abro aqui no meu computador aqui. Vamos. Daí, senhor, quando o senhor falar pra mim, eu passo o slide. Beleza, pera aí. Então eu vou mandar o slide pra você, é isso? Isso. Daí eu abro aqui no meu computador aqui. Tá, pera aí. Vou te mandar. Pontinho, viu? Tá bom. Na hora de fechar a média lá, você é bem generoso. Não esqueça, meu amigo. Um momento que já... É porque meu computador tá lento também. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso gravar uma aula e com a explicação e depois vocês também podem tirar dúvidas durante a aula e eu explico. É porque acontece a questão da internet e o meu computador também, às vezes ele não tem capacidade suficiente para dar conta de gravar, transmitir e exibir. Talvez possa ser isso. Um momento, tá, pessoal? Tá carregando aqui, tá um pouco devagar.
Eu acabei de colocar no grupo do Telegram a apresentação. Aí eu vou continuando aqui, aí depois eu posso estar utilizando essa estratégia, que eu vou tentar também fazer um negócio aqui, pera aí. Então, a experiência de Ostert, o que ele percebeu, pessoal? Ele percebeu o seguinte, ele percebeu que quando ocorria a passagem de uma corrente elétrica por um fio, o condutor produzia um campo magnético. Olha, nós temos aqui a representação de uma bateria, tá? E nós tínhamos aqui um circuito, tá? Imagina aqui um fio, né? E com interruptor. Inicialmente ele estava aberto, então o ímã, no caso aqui uma bússola, encontrava nessa posição, norte e sul. De repente fecha-se o circuito, né? Surge aqui a corrente elétrica e acontece da bússola se movimentar, ou seja, rotacionar no sentido anti-horário, e depois ele inverteu a corrente, né? Invertendo os polos, né? E com isso inverte também a movimentação, o giro dessa minha bússola, que uma hora se rotaciona no sentido horário e no outro no sentido anti-horário. Pessoal, deixa eu colocar a presença aí para quem está entrando agora e para quem entrou aí. A Rafaela chegou aí, né? Eu acabei de chegar do trabalho, Anderson. Tá, Rafaela. Eu também, professor. Rodrigo, Eu também. né? Nicolas. Ah, Nicolas, pera aí. Nicolas. Miguel. O Miguel? É o Miguel Faria? Isso. Ok. Quem mais? Professor, Carol. Ah, Caroline também. Com K. Né? Com K. A Gabriela Valente também chegou? Gabriela Valente. A Caroline. E a partir dessa descoberta do campo magnético foi possível determinar a sua intensidade. O campo magnético no centro de uma espira circular, o vetor indução magnética no centro da espira, tem as seguintes características, né? A direção é perpendicular ao plano da espira, o sentido determinado pela regra da mão direita, e a intensidade é dado por essa fórmula matemática, em que o campo magnético é igual à permeabilidade magnética
representado pela letra Nu, uma letra grega, dividido por 2, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, dividido pelo raio. Esse raio é a distância entre o ponto em que a corrente está passando, né, o fio, até o ponto em que eu estou medindo a intensidade do campo magnético. E uma coisa importante, tá? Quanto maior a intensidade de corrente elétrica, quanto maior a amperagem, imagina lá, você está no painel lá do seu aparelho de raio-x, né? Quanto maior a intensidade de corrente elétrica, mais intenso será o campo magnético. E quanto mais distante do fio condutor tiver, menor vai ser a intensidade de corrente elétrica. Mas o que seria uma espira? Olha só essa outra imagem aqui, ó. Espira seria isso daqui, gente, tá? Então, nós temos aqui a representação de uma espira, aplicando ali a regra da mão direita, né? O seu polegar representa o fluxo ordenado de elétrons e os seus dedos representam as linhas do campo magnético, né? Então, nós temos ali as cargas, né? Convencionou-se, né, que a intensidade de corrente parte do polo positivo em sentido ao polo negativo, e quando a gente traça, né, essas linhas, né, perpendicular ao campo, nós vamos ter ali no caso da corrente, né, nós vamos ter o campo elétrico, vai ser perpendicular à espira. O raio é a distância entre a origem aqui dessa espira, né, que é na forma de uma circunferência, né, e a permeabilidade magnética é uma constante, vale 4 vezes π vezes 10 elevado a 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, essa aqui é a nossa intensidade do campo magnético. Justapondo-se N espiras, né, iguais, temos a denominada bobina, né, bobina chata, onde a intensidade B no centro, né, vale N representa o número de espiras, né, vezes a permeabilidade magnética dividido por 2, vezes a intensidade de corrente dividido pelo raio. É o campo magnético de um condutor retilíneo, o vetor de indução campo magnético num ponto P, a distância R' do fio tem as seguintes características. A direção é sempre tangente à linha de indução que passa pelo ponto P. O sentido é dado pela regra da mão direita. E a intensidade, no caso aqui nós estamos determinando a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor. Então vai ser a permeabilidade magnética dividido por 2π vezes a intensidade de corrente dividido pela resistência, a distância R, né, de separação do fio até o ponto que eu quero determinar o valor da intensidade do campo magnético. O campo magnético no interior de um solenoide, né, o solenoide seria a representação, nós temos aqui uma barra de ferro e circula sobre ela, né, a gente passa uma espira de fios, né, enrola os fios. No interior de um solenoide, o vetor de indução magnética B tem as seguintes características, né, direção do eixo geométrico do solenoide, sentido determinado pela regra da mão direita, né, intensidade é a permeabilidade magnética multiplicado pelo N, que é o número de espiras, dividido por L, que é o comprimento, né, em que essas espiras
estão circulando essa barra de ferro vezes a intensidade de corrente elétrica, em que N dividido por L representa a densidade linear de espira, o número de espira por comprimento. Vimos lá no slide o campo magnético terrestre, né? Vimos no slide 5 que um ímã suspenso pelo seu centro de gravidade orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfica do local. Isso significa que existe um campo magnético criado pela Terra, na direção do qual o ímã suspenso se orienta. Em seu livro The Magnetic, William Gilbert, explicando a orientação que as bússolas adquirem, afirma que o próprio globo terrestre é um grande ímã. Olha só essa imagem aqui, pessoal. De fato, podemos associar a Terra a um grande ímã com o polo sul magnético aproximadamente no polo norte geográfico e o polo norte magnético no polo sul geográfico. Então observem que nós temos aqui a nossa Terra, né, no globo terrestre. Nós temos o eixo de rotação da Terra, tá? Nós temos aqui o polo norte e o polo sul. No polo norte nós temos lá o Ártico, nós temos lá o Canadá, nós temos a Groenlândia. E no polo sul geográfico nós temos a Antártida, tá? Que é um continente gelado. E observe que o eixo magnético ele tem uma certa declinação quando comparado ao eixo de rotação da Terra. Então o eixo de rotação da Terra tem uma direção, tá? E o eixo magnético tem uma outra direção. Então observe que eles não estão alinhados. E o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico e o polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico, tá bom? E o campo magnético terrestre ele tem um papel muito importante, tá? O campo, nós temos aqui a nossa estrela, né, a nossa estrela mãe, né, o nosso Sol, que é uma anã amarela, uma estrela de 8ª magnitude, e o campo magnético terrestre, ele nos protege das radiações emitidas pelo nosso Sol. O nosso Sol ele emite radiações de todo o espectro que nós conhecemos, desde lá de radiação gama até ondas de rádio, TV, internet. O espectro eletromagnético emitido, ele emite raios cósmicos também, partículas elétricas. Então, o nosso campo magnético nos protege dessa radiação cósmica que chega até nós. Se não houvesse esse campo magnético, se não houvesse a camada de ozônio, a intensidade de radiação que chegaria até a superfície e nos atingiria seria muito prejudicial à nossa saúde. E com isso, a expectativa de ter vida na Terra iria se reduzir, iria cair muito. Então, essas explosões solares, né, elas interferem muito no nosso dia a dia, principalmente atinge alguns satélites, né, geoestacionários e acabam prejudicando as transmissões de rádio, as transmissões de televisão, internet. Então, quando tem uma tempestade solar, né, isso acaba
afetando aqui na Terra. Então, o campo magnético terrestre, representado aqui pelas letras maiúsculas CMT, tá? Campo magnético terrestre também é usado para o processo de telecomunicações, sendo fundamental no processo de rota de navegação de alguns animais, como tartarugas, albatrozes e bactérias. Olha só essas atividades, né, para a gente praticar. A figura mostra o nascer do Sol. Dos pontos A, B, C e D, qual deles indica o sul geográfico? Olha só, uma coisa importante que a gente aprendeu lá no 6º ano, lá na realidade acho que até menos, acho que no 4º, 5º ano, para nós sabermos nos orientarmos, tá? Quando você vê o Sol nascer, você pega a sua mão direita e direciona a sua mão direita para o Sol, tá? Então, o Sol, ele nasce na posição leste e se põe na posição oeste. O que está na sua frente é o Polo Norte geográfico e o que está atrás de você é o Polo Sul geográfico. Então, neste caso aqui, o Polo Sul geográfico é onde está o nosso Polo Norte magnético e o Polo Norte geográfico é onde se localiza o Polo Sul magnético. Então, a resposta, qual deles indica o sul geográfico, seria a nossa letra D. D de Deus. Questão número 2. Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta a respeito de fenômenos eletromagnéticos. Olha só, letra A. É possível isolar os polos de um ímã? Nós vimos que não. Quando o ímã ele se parte, ele se transforma em 2 outros ímãs. Então, a afirmativa A, ela está incorreta. Então, não é possível isolar os polos de um ímã. Item B. Imantar um corpo é fornecer elétrons a um de seus polos e prótons ao outro. Não, quando fala-se imantar, quando você pega lá uma agulha, que ela é feita de uma liga metálica de ferro e carbono, né? E eu passo o ímã sobre ela, né? O que vai acontecer? Como ela é constituída de elementos de ferro, e o elemento ferro ele tem campos eletromagnéticos, ele tende a ser influenciado mais facilmente pelo campo magnético. Quando eu imanto, passo sobre ele, ele vai adquirindo um alinhamento entre o campo magnético do ímã e alinhando o seu campo magnético natural. Não é que há fornecimento de elétrons e de prótons, tá? E sim um alinhamento entre campos. Então, a afirmativa B também está incorreto. Continuando, opa, o Nicolas aí chegando. Alternativa C, ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico e um campo magnético. Em uma carga elétrica existe um campo elétrico, tá? Quando ela está estática. Quando ela se movimenta, né, quando o elétron entra em movimento, esse movimento vai gerar um campo magnético. Então, letra C também está errada. Letra D, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Beleza. A alternativa correta é a letra D, né? Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Já a letra E... Professor, a primeira também é a letra D, é isso? Perfeito. É a Fernanda que falou? Isso. Exatamente, Fernanda. Você está prestando atenção na aula. Gostei. Obrigado, hein?
Valeu. As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a temperatura. Pelo contrário, quando aumenta-se a temperatura, o grau de agitação das moléculas fica mais intenso e ele perde um alinhamento, né? Perdendo esse alinhamento, o campo magnético acaba sendo prejudicado. Então, questão número 1, a alternativa correta é a letra D. E na pergunta número 2, também a letra D. Olha só a questão número 3, né? Professor, a 2 é D também? D de Deus. E a 2, D obrigada. de Deus também. Amém? Tá. Obrigada. Amém. Nada. Que bom. Pessoal, uma correção, né? A intensidade, a permeabilidade magnética é menos 7. Lá no slide eu coloquei, tá 7. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui é menos 7. Deixa eu ver se consigo aqui. Não dá para eu fazer a correção aqui, mas só para vocês saberem que é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro vezes o ampere. Olha só a questão 3. Olha o Michael chegando aí. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente de 1,5 ampere. Qual é a intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto à distância de 0,5 metros, dado μ0 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7. Muito bem, como que a gente vai resolver esse exercício? Vou abrir aqui um momento. A gente vai usar aquela fórmula que nós vimos no slide anterior. Então, nós temos lá um fio de cobre reto extenso, percorrido por uma corrente, né, de intensidade 1,5 ampere. Ele quer saber a intensidade do campo elétrico, tá? Olha só para nós lembrarmos aqui, ó, campo magnético de um condutor retilíneo. Então, a fórmula que nós vamos utilizar, olha lá, ó, μ0 sobre 2π vezes a intensidade de corrente elétrica dividido pelo raio, tá bom? Só vocês utilizarem essa fórmula aqui, ó. O exercício ele já nos fornece lá as informações, ó. Ele fala que o I vale 1,5, então o que vocês vão fazer? No lugar do I você vai colocar 1,5 ampere, tá? No lugar de R você vai colocar 0,25 metros. Lembre-se que 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4, tá? E o μ0, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro ampere. Deixa eu ver se eu consigo aqui inserir. Um momento. É que o computador do professor ele é um pouco devagar.
Vamos lá. Um momento, vou ter que mudar o slide aqui, ó. Vou ter que usar. Espera aí. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor, tá em branco. Ah, então, isso mesmo. Eu projetei uma lousa que o zoom possui. Então, ó, a intensidade do campo magnético é a permeabilidade magnética dividido por 2 vezes π vezes a intensidade da corrente elétrica dividido pelo o raio. Então, quais as informações que o exercício nos deu? Ele deu que a intensidade de corrente elétrica vale 1,5 amperes e a distância, né, o raio, é igual a 0,25. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui tentando entrar. A Mariana. E a nossa permeabilidade magnética vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros dividido pelo ampere. Então, vou substituir aqui, pessoal, essas informações. Então, vou colocar aqui 4π vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 2π vezes 1,5 dividido por 0,25, eu vou escrever como 1 dividido por 4. Aí eu posso cortar aqui o π com π. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 multiplicado por 1,5 vai dar 3. Esse 4 que está dividindo vai passar para o numerador multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, né? Então, campo magnético. Opa, deixa eu aqui, erase. Então, o campo magnético, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10 elevado a menos 7. Que eu posso escrever como
como campo magnético igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, tá? Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Então, se agora a gente for fazer verificação, opa, olha lá, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Então, alternativa letra C, né? Seria a intensidade do nosso campo magnético, tá bom? E os trens, como flutuam, né? Os trens maglev utilizam o magnetismo para flutuar sobre as vias impulsionadas por ímãs ou eletroímãs. Eles se deslocam num colchão de ar, de modo que são eliminados os atritos de escorregamento e rolamento. A ausência de atrito e o perfil aerodinâmico do trem permite que eles atinjam velocidades elevadas. Tem aqui uma sugestão, né, texto de Carlos Alberto dos Santos, que trata das aplicações tecnológicas dos materiais semicondutores, tá bom? Pessoal, a atividade para vocês é no caderno, né, de física, vocês vão copiar e o enunciado e a resposta, né, das questões número 1, número 2 e número 3. O slide já está no grupo, né? Só vocês pegarem lá. Aí no caderno, né, vocês fazerem aí as questões número 1, número 2 e número 3. Ok? Ok, professor. É para enviar até semana que vem? Até semana que vem, até sexta-feira que vem. Tá bom? Então tá bom. Ó, pessoal, desejo para vocês uma excelente noite, ó. Boa eleição aí, domingo, que os seus candidatos aí consigam vencer as eleições. Sucesso e se cuidem, tá? Se protejam. Obrigada, professor. Você lá também na eleição. Pode deixar, obrigado. O senhor também, professor. Obrigada, professor. Bom final de semana. Vocês também. Ô, professor, tira Oi. uma dúvida minha. Pode falar, Fernando. Fala aí. Fernando, por que deu 6 o final da 10 elevado a 6? Lembra que deu 3 multiplicado por 4, que deu 12? Uhum. 12 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10. 10 multiplicado por 10 elevado a menos 7, fica 10 elevado a menos 6. Conserva a base e soma os expoentes. Aí, menos 7 mais 1 dá menos 6. Tá, beleza. Tá bom? Obrigado. De nada. Então, boa noite, professor. Até semana que Boa vem. noite, Cleide. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente. Um abração. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe o final de semana de todos. Amém. Com Deus. Com Deus. Tudo de bom, Carol.